Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora do Eduardo Bolsonaro, que, meu amigo, tá machucando muito a esquerda por dentro, bicho. Cara, a esquerda tá toda dolorida. Olha essas manchetes aqui. Eduardo Bolsonaro virou parceiro tóxico ao se tornar réu, diz especialista. Eduardo Bolsonaro é um desastre para a direita. Por que a direita brasileira está em crise? Cara, é umas manchetes assim, o pessoal colocando, não porque Eduardo Bolsonaro, não sei o que, Eduardo Bolsonaro não ganha e vai destruir a direita e não sei o que. Vamos entender esse caso aqui, porque é muito engraçada essa história, né? Eu vou falar também sobre a condenação dele, né? Assim, nem tem muito o que falar aqui, porque alguém tinha dúvida que não ia acontecer isso. A perseguição do Alexandre de Moraes contra a direita no Brasil é tão óbvia que ninguém tinha dúvida que isso ia acontecer, né? Então, vou falar um pouco sobre isso aqui também e vou falar sobre essa ideia de que o Eduardo Bolsonaro está desunindo a direita e não sei o que lá, que é uma besteira. Essa notícia foi sugerida por Tigresa VIP, genro do Peter aí, sogrão, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, Eduardo Bolsonaro virou um parceiro tóxico ao se tornar réu, né? Que coisa. O que é isso daqui em última análise? É o pessoal dolorido, cara. O pessoal da esquerda dolorido com o que o Eduardo Bolsonaro tá fazendo. Por quê? Sabe o que dói neles? Porque o Eduardo Bolsonaro tá correto. Para pensar. Aliás, é isso que desmonta toda essa acusação de que ele teria feito uma coisa absurda, porque ele teria... Aqui, olha só. Moraes atribui a Eduardo 3 frentes para livrar Bolsonaro. Isso aqui é no processo, tá? Lembra? Ele está sendo acusado de obstrução do processo, que ele tentou obstruir o processo do Bolsonaro em 3 frentes, segundo eles. Gerar instabilidade institucional e social. Que diabo é isso? O que é gerar instabilidade institucional e social? Ele criticou o Alexandre de Moraes, é isso? Aparentemente sim, é o que basta para o Alexandre de Moraes gerar, entender que gerou instabilidade social e coisa e tal, né? O que prova, mais uma vez, que o Eduardo Bolsonaro está correto, porque a verdade é a seguinte: alguém fazer uma crítica contra outra pessoa só gera instabilidade na outra pessoa se a pessoa estiver realmente frágil, a crítica tiver razão, né? Se alguém faz uma crítica totalmente estapafúrdia para outra pessoa, a outra pessoa não está nem aí, porque não faz diferença nenhuma, é uma crítica que não tem lógica. Se você faz uma crítica que desestimula, que efetivamente abala a outra pessoa, é porque das duas uma. Ou a crítica tem algum pé de verdade, ou outra pessoa é tão insegura que está caindo nessa pilha que tu está botando, né? Aplicar sanções a autoridades brasileiras. Cara, a cara de pau do Alexandre de Moraes, que é vítima disso, né? Ele recebeu sanções como autoridade brasileira, né? E ele se sentir tranquilo em julgar esse caso, que ele é vítima do caso e ele acha que tá tudo... Não, problema nenhum, vou julgar o caso aqui, vou condenar e não sei o que lá, porque eu sou a vítima, eu sou o juiz, eu sou o promotor, eu que decido, eu sou o rei do Brasil, o rei sol que manda em tudo. Enfim, mas, de novo, o Eduardo Bolsonaro não aplicou nenhuma sanção contra ninguém no Brasil. Lamento informar vocês, ele não tem poder para isso. Ele não manda no Trump. Se fosse uma questão do Eduardo Bolsonaro virar para o Trump e falar: Trump, faz isso aqui que eu estou mandando, você poderia até dizer que ele aplicou sanções ao Brasil, ele mandou o Trump fazer isso. Mas não, sabe qual que é o problema desse pessoal? É que o Eduardo Bolsonaro está certo. O Eduardo Bolsonaro peticionou ao Trump, virou para o Trump e falou: olha só, eu acho que está acontecendo um negócio errado lá no Brasil. Olha aqui os motivos da minha petição aqui, ó. Eu acho que o Alexandre de Moraes está invadindo a competência das Big Techs brasileiras, está invadindo a competência da justiça americana na questão das Big Techs, e está também perseguindo o Bolsonaro de forma absurda, o que é evidente nesse processo do Bolsonaro, é um processo que não tem pé nem cabeça, não tem nenhuma lógica, né? E o Trump olhou para a coisa e falou: realmente você tem razão, vou aplicar uma punição nesse pessoal. Isso é direito de petição, isso não é crime em lugar nenhum do mundo. Se o Alexandre de Moraes quisesse condenar alguém por aplicar sanções a autoridades brasileiras, ele poderia condenar o Trump, poderia condenar o Scott Bessent, poderia condenar o Marco Rubio, poderia condenar as outras pessoas lá do governo americano envolvidas na aprovação da Magnitsky. Não o Eduardo Bolsonaro, que meramente pediu isso. Pedir não é mandar, não tem... Essa quebra do nexo causal aqui é totalmente absurda, né? Mais uma vez, ele acaba, o Alexandre de Moraes, na ânsia de se dizer correto, de não dizer que não tem nenhum erro, né, de se colocar acima do certo e do errado na justiça brasileira, ele acaba apenas reforçando o óbvio, que ele está errado, que o Eduardo Bolsonaro está correto, né?
provocar efeitos econômicos negativos ao país. Da mesma forma, o que o Eduardo Bolsonaro fez? Ele peticionou. Peticionou ao Trump. Aliás, até onde me consta, em momento algum o Eduardo Bolsonaro defendeu tarifas contra o Brasil, até onde eu sei, tá? Ele defendeu punição ao Alexandre de Moraes, isso ele defendeu. Contra o Brasil, não consta que ele tenha pedido tarifa. A decisão de usar tarifas contra o Brasil foi do Trump, especificamente. O que mostra mais uma vez o absurdo disso daqui. Como é que o cara que nem pediu um negócio e o Trump fez a coisa, ele é culpado de ter ido lá procurar o Trump. Ou seja, mais uma vez, é uma tentativa desesperada do Alexandre de Moraes de culpar o Eduardo Bolsonaro por algo que evidentemente não é culpa dele, mas que o pior, que evidencia a perseguição que há no Brasil. Evidencia, mais uma vez, que o Alexandre de Moraes não está movido por um critério de justiça, ou buscando a justiça, buscando a isenção, buscando a reparação de alguma coisa. Não, ele está perseguindo. É evidente que ele está perseguindo. Não tem nenhuma lógica esse caso contra o Eduardo Bolsonaro, né? No mínimo, ele deveria jogar o caso do Eduardo Bolsonaro para a segunda turma do STF, né? O caso do Eduardo Bolsonaro tem que ser julgado no STF porque o Eduardo Bolsonaro é deputado federal. Então, pelo foro de prerrogativa de função que tem na Constituição, ele é julgado pelo STF. Mas os critérios de suspeição e impedimento continuam valendo. Se você é vítima do caso, você não vai julgar esse caso. Teria que, no mínimo, ser jogado para a segunda turma essa questão aqui do Eduardo Bolsonaro, né? Mas, enfim, aqui no final das contas, o resultado final foi o resultado esperado. A gente já sabe como é que funciona a primeira turma. É o Alexandre de Moraes e os cupinchas do Alexandre de Moraes. E todo mundo votou, todo mundo acompanhou o Alexandre de Moraes nessa história, um absurdo sem sentido, né? Mas aí o mais engraçado é o pessoal vendo como é que, não, isso aí prejudicou a direita. Não, porque agora o Eduardo Bolsonaro virou réu, virou um parceiro tóxico ao se tornar réu. Repara o que tem por trás dessa frase aqui da, entre aspas, especialista do UOL, né? É aquilo que eu falei para vocês. Esse era o objetivo do establishment brasileiro, né? Da elite aristocrática socialista. Eles achavam que não, quando a gente condenar Bolsonaro, aí pronto, aí não vai se estabelecer o consenso social que Bolsonaro é culpado, Bolsonaro acabou, não pode votar mais no Bolsonaro, já era, não sei o que lá. A mesma coisa ela está falando aqui do Eduardo Bolsonaro. Não, agora o Eduardo Bolsonaro é um parceiro tóxico, ele foi condenado, ele é réu, agora que a gente da esquerda decidiu que ele é uma pessoa ruim, e o Alexandre de Moraes chancelou lá com a canetinha dele, agora ele é uma pessoa tóxica. Só na cabeça desse pessoal que está viajando que isso é verdade. É lógico que não, a população está vendo o que está acontecendo, está vendo que isso é mera perseguição ao Eduardo Bolsonaro, né? Então ela diz aqui que não, ela avalia que a decisão do STF acirra o afastamento de aliados e coloca o deputado como figura tóxica no jogo político. Caramba, aonde que essa mulher tá vendo isso, cara? Eu fico numa visão assim, caramba, que lógica tem isso, né? Até porque, aliás, a gente vai falar também sobre esse outro caso aqui, ó. Eduardo Bolsonaro é um desastre, é um desastre. Ninguém na direita gosta de Eduardo Bolsonaro, porque ele tá desunindo a direita e não sei o que lá. Então repara que são críticas diferentes, tá? Essa crítica aqui é a crítica do pessoal da esquerda, que eles tinham essa expectativa, não só para o Eduardo Bolsonaro, mas para o Jair Bolsonaro também, uma vez condenado pelo STF, agora acabou, agora já era, acabou, não vai acontecer, mas era a expectativa dele. Aqui é o pessoal da direita, né, da centro-direita aqui, que não porque é um desastre, porque ele critica as pessoas que tentam roubar os eleitores do Bolsonaro, aqui, desde que se dispôs aí para os Estados Unidos militar por punições ao Brasil como forma de obter anistia e livrar a cara do pai. Essa é a sua visão da coisa, né? Desde que ele foi para os Estados Unidos tentar resolver o problema do Brasil, resolver o principal problema do Brasil que existe hoje, que é o Alexandre de Moraes, o Eduardo Bolsonaro não apenas deu ao petismo um discurso político coeso. Que discurso político coeso do petismo? Que história é essa? Essa história do Lula de falar que é soberania. Não colou com ninguém, cara. Só com vocês da centro-direita e centro-esquerda aí que acham bonito esse pessoal PSDB que acha que o Lula ganhou alguma coisa com isso. Ganhou porra nenhuma com isso. Implodiu o grupo que diz representar. Aí, cara, tu vê essa pesquisa aqui da Quaest. A pesquisa da Quaest aqui, olha só, deixa eu aumentar aqui. A Quaest fez uma série de cenários, né? E um cenário curioso que ela fez foi isso daqui, ó. Ela colocou aqui o cenário 5, era o Lula, o Eduardo Bolsonaro e o Tarcísio. E, de fato, o Tarcísio fica na frente do Eduardo Bolsonaro, mas fica pouca coisa aqui, fica 20 a 18. 20 a 18 contra 38 do Lula. Se somar 20 mais 18, dá 38 também.
já vai para o segundo turno com a mesma chance que os dois, né? E, de novo, eu acredito que quem da direita for para o segundo turno contra o Lula ganha, tá? Qualquer um que for. O Eduardo Bolsonaro, ao contrário, ganha de todos os outros candidatos da direita aqui, ó. O Ratinho Júnior ganhou aqui, ganhou do Romeu Zema, ganhou do Ronaldo Caiado, ganhou de todo mundo. Ou seja, que negócio é esse que ele destruiu o grupo político dele? Esse pessoal tá tirando ideia da onde, cara? É impressionante, a pessoa se perde na bolha e não consegue perceber a vida fora da bolha. Eu já falei para vocês que eu prefiro o Tarcísio do que o Eduardo, tá? Por várias questões aí, pelo discurso, pela forma, eu prefiro o Tarcísio do que o Eduardo. Mas eu já falei também para vocês que eu vou votar em quem o Bolsonaro recomendar. Bolsonaro recomendou o Eduardo, eu vou votar no Eduardo. Bolsonaro recomendou o Tarcísio, eu vou votar no Tarcísio. E ponto final. Por isso que eu não tô nem entrando nessas brigas que tá tendo aí, não me interessa. Eu já decidi meu voto, eu decidi quem eu vou apoiar, não vou. Vai ser quem o Bolsonaro indicar. Agora, de novo, eu reconheço que o Eduardo Bolsonaro tem uma chance enorme nessa história. Tem uma chance enorme de ganhar essa coisa. Aqui, ó, durante uma entrevista na Jovem Pan, o deputado foi questionado pelo cientista político especialista de óculos, Felipe Dávila, sobre a necessidade da união da direita. Vamos unir a direita, temos que unir a direita. Olha que coisa maravilhosa, para vencer a eleição de 2026. Não tem que unir direita porra nenhuma. O que vai unir a direita é o Lula. O Lula vai unir a direita porque vai chegar no segundo turno, a pessoa vai ter que ter a opção ou Eduardo Bolsonaro ou Lula, ou Tarcísio ou Lula, ou Michele Bolsonaro ou Lula. E aí, meu amigo, se a direita não se unir nesse momento, aí tá, pô, foda-se, né? Aí não tem direita mesmo no Brasil, né? Bom, foi mais ou menos o que aconteceu em 2022, né? Enfim, tergiversou, ou seja, desconversou. Então, o cara quis usar uma palavra diferente aqui para dizer, olha como é que eu sei palavras diferentes e coisa e tal. É um idiota. Não estou dividindo a direita, estou antecipando que certas pessoas não serão a solução do problema, ou ao menos não terão a conduta que o norte correto para solucionar o problema. Ou seja, o que ele está dizendo é que ele não apoia determinadas pessoas da direita, e é de direito dele, pô. Por que para unir a direita ele tem que apoiar todo mundo? Que história é essa? Não é que vender essa história para você. Não existe isso, pô. Aqui, ó, pouco importa que Eduardo, em relação à própria conduta, para efeito analítico, fez o que efetivamente fez com resultado. Não, ao contrário. O que o Eduardo fez justamente jogou ele para a proeminência na direita brasileira, né? Ele, sozinho, é o único que efetivamente conseguiu machucar o Xandão. Esse pessoal todo aqui fica aqui, ai, que não sei o que lá. Ai, o Eduardo Bolsonaro fez isso, fez aquilo. O que você fez contra o Xandão? Criticou o Xandão, né? Mais do que eu faço também. Eu também só consigo fazer isso. Confesso que o Eduardo Bolsonaro fez mais do que eu, fez mais do que vocês, fez mais do que qualquer um aqui no Brasil. Todo mundo aqui critica o Xandão. Criticar o Xandão a gente critica de vez em quando, até ir pra cadeia, né? Depois, quando vai pra cadeia, não consegue criticar mais. Mas ele foi além, ele conseguiu machucar o Xandão. O Xandão tá chateado com isso, é lógico que tá, né? Isso quer dizer que agora ele é uma carta fora do baralho na política brasileira? Esse pessoal parece que não entende como é que funciona a política, cara. Esse negócio de proibir política com argumentos de justiça, de cadeia, de não sei o que lá, isso não resolve problema nenhum. O que interessa na política é para onde vai o coração e a mente das pessoas. O coração e mente das pessoas gostou do que o Eduardo Bolsonaro fez. Por quê? Porque todo mundo tem um sentimento enorme da injustiça que está acontecendo aqui no Brasil, com o Alexandre de Moraes fazendo a lambança que está fazendo, e até aqui, a única pessoa que conseguiu tomar uma atitude que efetivamente deu um machucadinho no Alexandre de Moraes lá, foi o Eduardo Bolsonaro. Por isso que ele tem a preferência de tanta gente. E merece, é merecido no final das contas, né? Mais engraçado é esse outro cara aqui, todo chateado da vida aqui, com aqui, ó, por que a direita brasileira está em crise? Emir Sader. Esse cara tá numa bolha. Olha só o que ele diz aqui, ó. Por que esse declínio tão acentuado da direita e da extrema-direita? De novo, ele está vendo as pesquisas de opinião, que o Lula está caindo, que a direita em momento algum perdeu o apoio à direita, né? Ao contrário, o pouquinho que o Lula chegou a subir já caiu tudo de novo, já, né? Mas enfim. Ele vem aqui dizendo, por que esse declínio tão acentuado na direita e na extrema-direita se conta com o apoio dos grandes meios de comunicação? Pô, você está dizendo que a Rede Globo apoia a direita? Esse pessoal está numa bolha tão bolhada, cara, que é impressionante. Apoios internacionais com a força ainda existente do modelo neoliberal e sua ideologia de mercantilização do mundo. O cara é comunista mesmo, o pessoal está totalmente perdido. Mas o que você tira disso aqui? Por que o pessoal está criticando tanto o Eduardo Bolsonaro nessa história? Tanto a esquerda quanto a centro-esquerda, que é, né, ou centro-direita, dependendo de como é que você queira classificar o PSDB. Eles estão doloridos, porque o Eduardo Bolsonaro teve sucesso. Ele conseguiu fazer uma coisa que nenhuma outra pessoa aqui no Brasil conseguiu: peitar o Xandão e machucar o Xandão.
Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.